como ativar os arquétipos e colocá-los em ressonância com o propósito da sua vida. Utilizamos um sistema de escala. Escala significa sistema de calibração e ativação arquetípicas Lugiaton. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal de expansão de consciência. E hoje nós vamos falar de dois assuntos que se conversam entre si. O primeiro é os calendários. O calendário por onde nós estamos trafegando no mundo, na vida, onde que você se encontra e quais arquétipos estão disponíveis para você ativar em você. Para começar, evidentemente pelo seu arquétipo de nascimento. Você nasceu com forças, já com predeterminado a ter certos talentos, certas habilidades, um propósito, um alinhamento. Mas, evidentemente, ao nascer, nós fomos incorporados também de um véu de esquecimento, natural no processo encarnatório. Então, fique tranquilo quanto a isso. Todos nós esquecemos temporariamente do nosso propósito de alma. Aquilo que nós combinamos vir fazer quando estávamos lá no reino do astral, quando éramos anjinhos. Então, quando a gente sobe, vai lá, faz uma análise da nossa vida, do nosso processo evolutivo e encarna com essa missão. Então, é um combinado que a gente faz. Contrato, tudo certinho para você encarnar nessa família, exatamente nessa data, para você ter esse nome. Então, já estava tudo meio como que pré-organizado para você. Só que nasceu e, pumba, esqueceu de tudo. Então, parte do nosso propósito de vida é começar a recordar quem nós somos e qual que é a nossa missão de vida, qual que é o propósito. Para que de fato a gente encarnou? Quando a gente descobre isso, todo o sofrimento acaba. Todo o sofrimento acaba. Mas é preciso despertar a consciência e removendo esse véu, ativando a sua memória divina. E é para isso que os arquétipos nos ajudam. É para isso que a expansão da consciência nos ajuda. Tem muita coisa que nós podemos aprender de forma externa, com certeza. Mentores, professores, livros, documentários, escolas iniciáticas, mas tem coisas que somente você acessando o seu akasha, a sua memória divina, e somente através da meditação. Algumas pessoas entram em rituais, entram em monastérios, em diversas formas de entrar em estados meditativos para a expansão da consciência, esses estados alterados de consciência. Mas qual que é o propósito no qual eu adentro nesse espaço? Quando você determinar, eu quero entrar nesse espaço para me lembrar, para recordar, a sua consciência vai guiando você para essa memória. Agora, entrar nesse espaço sem significado, sem um propósito, fica muito aberto. Aí a pessoa, quando retorna a um estado aqui de lucidez, não sabe o que fazer com a informação. Não acredita, ou acredita, acredita pouco, ou não sabe como se posicionar. Por isso que precisamos nos firmar em conhecimentos sólidos. E esses conhecimentos sólidos estão na outra dimensão, não nessa dimensão. Estão no campo das ideias, no campo dos arquétipos. Estão dentro de você, não está fora. A gente faz assim como está fora, ou em cima. É só para mensurar, está na quarta dimensão, quinta dimensão, outra dimensão. Mas na verdade está dentro de você. Todas essas dimensões estão dentro, não fora. Fora também estão, mas você acessa dentro. É muito mais fácil, mais simples, e é o caminho para dentro. Esse caminho do meio para dentro. Não tem como ir para fora. Fora é um espelho do que é dentro. Tá? Por isso que esse trabalho que nós vamos fazer a partir de agora vai te ajudar muito a recordar essa sua memória divina, seus poderes, digamos assim, seus poderes. Né? Tem que descobrir quem você é. E aí começar a ordenar a geometria da sua vida. Como que ordenamos a geometria? Porque muito se fala hoje em dia de geometria sagrada, de numerologia, e fica nessa superficialidade. Então, como que eu faço para colocar a minha existencialidade em geometria? Através da unimetria. Unimetria é o processo de calibração dessa geometria, de ajustes. E se resume a tomada de consciência, você tomou consciência, expande a sua consciência e começa agora a forma de reposicionamento. Um novo comportamento. Assumir a sua nova identidade, o seu novo posicionamento na vida. Você se reconhecer, passar a se enxergar como centelha divina. Dentro.
Lembrando que sempre dentro, um estado de consciência. Tanto faz o mundo externo, isso é um reflexo. Tá? Vou dar um exemplo só para que a gente possa entrar nesse universo que vou explicar tudo aqui no quadro. E como isso se relaciona à timeline, à linha de tempo, ao calendário vigente e ao calendário real. Tem duas pessoas, as duas vão lá de frente para o mar, ou para uma floresta, ou para um jardim. Uma pessoa vai enxergar o jardim de uma forma e outra de outra. Uma fala, nossa, que chato, só tem água, não tem mais nada. A pessoa até fica entediada de ficar olhando para o mar porque não tem nada de fato, só tem água. Mas tem outra pessoa do lado, olhando para o mesmo lugar e fala, nossa, quanta vida! Consigo ver a vida, a energia. Parece que tem entidades, que tem elementais. Consigo ver todo um processo de vida e aprofundamento nesse mesmo oceano que a outra não vê. Mas você vê que o contexto externo é a mesma coisa. O que muda? O estado de consciência interno. Bem-vindos, nós estamos no planeta Terra. Como que você está vendo o processo vida? Não negligenciando que existe também guerras e coisa ruim acontecendo, mas o que você vibra? Como que você enxerga para esses processos? Como que você vê? Como que você se posiciona? E quais pensamentos você emite para isso? Tá? Então, é uma outra dimensão. É a dimensão da nova era. É uma outra consciência, tá? Que já está vigente, já está pairando. Por isso que as pessoas que estão em fase de despertar, quando não se reconectam de fato, sofrem bastante. E aí surge uma vítima interna, aquele vitimismo, aquele ego se esperneando, né, com dificuldade em acreditar nessa espiritualidade, na energia, naquilo que a pessoa acredita. Por quê? Às vezes o contexto não ajuda, às vezes o contorno não ajuda, às vezes o seu parceiro, o seu casal, pai, mãe, filhos, o contexto não permite, acaba podando você. Você quer expandir a sua consciência, quer evoluir, quer ganhar dinheiro e conquistar as coisas de forma honesta e sendo quem você é, servindo com aquilo que você nasceu para servir, mas as pessoas te podam. O ambiente poda, porque o sistema foi feito assim, para podar as pessoas, limitá-las, colocá-las numa caixinha. Então é importante esse novo reposicionamento. Se posiciona de forma humilde, sim, de forma responsável, de forma respeitosa, ok, mas não deixando de ser quem você é. Porque se você nasceu para ser um revolucionário, que é um arquétipo, ou revolucionário, o arcano do pendurado, né? Se você nasceu para ser revolucionário, você tem que revolucionar. Nós temos aí grandes mestres que vieram para a revolução, inclusive o mestre Jesus. Um dos arquétipos de que ele veio fazer é a revolução, a grande revolução religiosa, espiritual. Então ele é um grande revolucionário. Não importa se ele vai para a cruz, o crucificam ou apedrejam ele, não importa. Ele tem que fazer o trabalho de revolução da consciência humana. E fez. Custe o que custar, doe o que doer, pumba. Então, qual arquétipo você veio fazer que você está com medo de encarar? Porque conhecimento, a partir de agora, você passa a ter. Sempre esteve. Apenas nós agora estamos trazendo esse posicionamento, abrindo essa consciência. Coisas que antigamente estavam dentro das escolas iniciáticas, dentro do hermetismo. Agora, saberes abertos, se abriu. Então, se está chegando para você esse conteúdo, meu amigo, minha amiga, levanta os braços para o céu e agradece a seus ancestrais, a toda a sua espiritualidade, seus guias que te trouxeram até aqui. E agora, uma vez tomando a consciência, tem que se posicionar. Precisa se posicionar, porque senão, catarse, vai haver divergência. Você sabe de uma coisa, conecta, faz sentido, é isso, mas tenho medo. Mas não tenho amparo. Nós vamos te ajudar com isso. Fica bem tranquilo, bem tranquilo. Vem cá. Como que funciona isto? Primeiro vamos entender onde nós estamos, essa timeline, onde que nós estamos no mundo. Porque aqui, pelo calendário gregoriano, que é um sistema dentro de um grande sistema. Então, se cria um sistema para ordenar um pouquinho a humanidade, porque muita gente, muitos projetos, muito poder, muita expansão. Perfeito. Eu vou precisar falar uma coisa antes de falar desse calendário linear, que é o gregoriano. Ele é linear, tá? Não é cíclico. Quem criou isso aqui
foi lá, o Gregório, por isso que o calendário gregoriano. E toda esta organização terrestre é administrada pelo outro lado. Tem o lado da luz e tem o lado da resistência à luz. Todo sistema vigente, paradigma vigente, todo sistema econômico, social, político, educacional, todos são filhos e criações do resistência à luz. Então, que fique bem claro. Então, a terceira dimensão, ela é regida por esse sistema. Tá? Foi permitido que seja feito. No entanto, o grande governo sempre é a luz. Só existe luz. Apenas estão brincando um pouquinho e fazendo testes, ajustes. Faz parte da evolução. Então, fui criar esse calendário gregoriano com 12 meses. 12 meses. Tá? Nesses 12 meses, nós estamos num mês, neste momento agora, mês 8. 8. Então, os números não falham. Número é número. E sempre que a gente cria uma empresa, um nome, um filho, qualquer coisa que você faça, tem um número envolvido. Sempre tem um número envolvido. Porque a realidade é feita de matemática e geometria, frequência e vibração. Tudo vibra, tudo se move, tudo tem como medir. E essa medição é numerológica. Então estamos no mês 8, mas não é um número universal. Este 8 é um número terrestre, para os terrestres. Você vai lá e pergunta para um ser que mora na Lua, em Marte, em Júpiter, em Sirius. Não tem esse calendário, é outra pegada. Então estamos nessa aqui. Então, quando muitas pessoas acreditam numa crença, num sistema, isso passa a valer. Então tem força esse mês de agosto. Tem força o mês 7, 6, 5, por quê? Porque todo mundo acredita nisso. Tanto que, quando se fala final de ano, dia 31 de dezembro, o mundo para. Por que para? Todo mundo concordou de que é final de ano. Então, todo mundo faz parte do sistema ali. No entanto, você olha para o céu e não acontece nada no céu. Que evento está acontecendo no céu no dia 31 de dezembro? Que trocou o ano? Nada, não tem nada a ver com isso. Tá? Então, nós temos que saber jogar com a Matrix e com o plano cósmico. E você navegar, surfar nessa onda, tá? De paradoxos, de complementos. Tá? Então, nós estamos aqui. Nesse 8. Então, tem energia. O que significa esse número 8? O significado do número 8 é, nossa, tipo assim, o que está em cima é como o que está embaixo. É uma moeda de troca, é um infinito. É como se fosse um infinito, é o infinito. Então, só foi colocado em pé. Número 8. Significa isso aqui, prosperidade, abundância, riqueza, troca, né? Troco meus serviços por dinheiro, é a troca. É a lei da troca, da doação. Vai e vem. Tá? Então, é muito favorável, muito bacana isso. Quem quer receber, vem aqui e troca. Então, é muito bom para você ativar este arquétipo dentro da sua vida. Tem pessoas que nasceram no dia 8 de qualquer mês. Lembra que estamos dentro de um sistema que nasceu no dia 8? Já tem favorável isso aqui. Você vai ver lá nos mapas numerológicos, a grande maioria das pessoas que nasceram no dia 8 são mais prósperas, têm mais facilidade em fazer trocas, negócios, o dinheiro flui, a coisa flui na vida, tem essa fluidescência. Já para outros, não. Mas não significa que vão ser pobres, porque tem muitas pessoas número 3, 4, 2, 1 que também são ricas. Como que isso se explica? Elas ativam o arquétipo do número 8 em sua vida. Muita gente faz isso. E você deve aprender a fazer isso também. Você não vai deixar de ser o seu arquétipo, o seu número. Você simplesmente vai anexar uma frequência, vai instalar um programa dentro de você. Hã? Muito bem. Por enquanto é isso. Então hoje nós estamos no mês 8. Está sendo gravado agora dia 8. No mês 8. E daqui a pouco nós vamos chegar até o dia 8. Então 8 do 8 são duas forças 8. Duas forças. Então é o 8 potencializado. O que acontece aqui com a nossa galera aqui no planeta Terra? Nós, místicos e não místicos, no dia 8 do 8, nos reunimos para fazer rituais de manifestação, de prosperidade, de abundância, de alegria. E funciona. Funciona. Tudo aquilo que as pessoas colocam uma intenção, você cria um sistema.
Se você cria um sistema com programas, aquele sistema responde à consciência de quem criou. Então, você pode pegar agora no dia 8/8, como nós vamos fazer, inclusive você é o nosso convidado de honra, já que está assistindo esse vídeo, deixa aqui embaixo na descrição do vídeo que nós vamos fazer o ritual de manifestação. Manifestar, ativar este arquétipo do 8 para a coisa fluir e potencializar e crescer, tá? Então, o que acontece? Nós reunimos para fazer esse tipo de trabalhos. Por que nesse dia 8? Porque é o dia favorável. Tá? Enfim, isso aqui dentro do nosso sistema gregoriano. Tá bom? E funciona. No astral, onde que nós estamos aqui no astral? No sistema cósmico, astronômico, terrestre. Astronômico terrestre. Nós saímos aqui agora e ativamos agora em junho o inverno, né? Começou o inverno. Tá? Aqui nós temos o verão. Aqui nós vamos ter a primavera daqui a pouco. E nós antes estávamos aqui no outono. Então estamos aqui no inverno. Então no dia 21 de junho, nós entramos numa outra frequência. O que é a frequência? No planeta Terra, nós estamos aqui com 3 meses de ativação dessa frequência do inverno. É o elemento água, é as profundezas, é yin, é para dentro. Tá? É uma energia mais feminina, para dentro. Tá? Então, é aqui que nós estamos. Nós estamos agora no dia 8/8, aqui no meio. Estamos aqui mais ou menos. Tá? Falando ainda desse plano astronômico terrestre. Tá? Então, quando que estamos aqui? Em agosto. Agosto fica posicionado aqui entre a primavera e o inverno. Estamos aqui. Daqui a pouquinho, mês que vem, em setembro, começa a primavera. Então, estamos aqui em agosto. E aqui nós vamos transitando. Tá? O que acontece no inverno? É muito bom para plantar podas. Se poda muitas árvores frutíferas. Se poda no inverno, que daí vão ganhar força aqui na primavera. E no verão, colheita. Então, associar o número 8 desse ritual de abundância, intencionar, plantar, fazer o ritual, abrir os braços para o céu, fazer a meditação, incorporar esse arquétipo, porque não é só teoria, tem que fazer o exercício, né? Você pode olhar ali um físico bonitinho e o aparelho da academia bonitinho. Não adianta. Se você quer ter o shape, você tem que fazer. Tem que fazer. Ninguém vai fazer para você. Então, já que estamos no inverno e no portal 88, isto se potencializa. Por que se potencializa? Porque nós trazemos a consciência disto. Nossa, que legal, é verdade. Estamos no inverno, estamos no dia 8, tem que plantar. Vai florescer aqui na primavera e os frutos vão chegar no inverno. Isto é a natureza. Se você olhar a natureza, é assim. Então não é misticismo, é olhar para a natureza. Tá? Maravilha. Então tem várias coisas para ir ativando. Hoje nós vamos falar dessa prosperidade, abundância e ativação de arquétipos. Do número 8. Eu vou falar aqui, não vou falar como você vai ativar ele. Isso dentro do ritual eu explico e nós ativamos juntos. Hoje é o que tem que ser feito, tá? Para sair do ponto A ao ponto B. Muito bem. Aí temos um terceiro calendário. Então esse calendário aqui das 4 estações. Tá? Agora vamos ver um outro calendário anual que diz assim. Dentro desse sistema aqui, nós temos as 12 constelações, os 12 signos. 12 signos são 12 arquétipos planetários. 12 arquétipos não planetários. São constelações, são frequências. Então, dependendo do alinhamento que o nosso Sol, o nosso Sol, tá? Se alinha com a Terra, alinhamento com a Terra aqui, e nós estamos girando também em torno de uma coisa que se chama galáxia. A cada ano nós pegamos aspectos diferentes de frequência. Como que eu explico isso aqui para você? Olha só o que acontece das 6 da manhã até as 6 da tarde. São 12 horas de diferença. Você olha o sol nascendo, às 6 da manhã está lá no horizonte nascendo. Às 7 está um pouquinho mais em cima, já é outro reflexo. E as pessoas começam a trabalhar e se movimentar. Às 8, às 9, meio-dia todo mundo para descansar, almoçar. E o sol raiando, torando.
Então são frequências diferentes. No final, a uma aqui, voltamos ao trabalho, vamos trabalhar e no final todo mundo se recolhe e vai para casa. Então, no sistema dos signos também. Temos 12 professores. Cada arquétipo é um professor, um mestre. E tem aulas muito específicas. Sabe quando você faz a diferenciação? Nossa, eu sou de Câncer, eu sou de Capricórnio. Ah, ele é assim porque é de Câncer. Ou é de Câncer, então ele já tende a se comportar desse jeito. O outro é de Aquário, se comporta daquele jeito. O que é isso? É a frequência que ele tem. Só que dentro de cada signo você vai ter aquele ascendente e a lua assim. Então são as tuas impressões digitais. Você é único porque você foi o único que nasceu naquele dia, naquele horário, naquele time. Tá? Você é a única pessoa, é único. Então você vai pegando a frequência desses professores. Agora, nesse mês de agosto, nós estamos passando pela aula de Leo. Leão. Tá? Esse é o professor da vez. E qual que é a grande sacada desse professor? Qual que é a grande sacada desse mestre aqui que está sendo ativado? Ele fala de realeza, de elegância, de postura, de coragem, de prosperidade, de abundância. Então, olha só como a gente vai juntando. Esse aqui é um outro arquétipo. Esse aqui, o 8, é um arquétipo. E o Léo é outro arquétipo. Tem muita gente que nasceu agora no signo de Leão, mas não se comporta como um leão. Não ativou o arquétipo. Não ativou a sua identidade real. Percebe? Assim como tem pessoas piscianas que não ativaram o peixe nelas, apenas nasceram, mas não. Percebe que você tem que ativar esse arquétipo. Por quê? Porque um arquétipo é o que é. Mas ele tem dois lados. Tem o lado luz e o lado sombra. O arquétipo é o que é. Apenas se você não ativa, não incorpora, não põe luz na consciência de você, na sua consciência, você não põe luz no seu arquétipo. Então você pode estar vivenciando o lado sombra. Matemática. Simples, básico, lógico. Então, quem não está ativando, quem está agora no signo de Leão, quem nasceu agora, esses dias de agosto, final de julho, e não tem ativado o Leão, pode estar vivendo o lado sombra. E como se comporta? Imagine na floresta um leão medroso, tímido, fraco, com fome, os pelos tudo errados. Agora você vai lá na outra alcateia, na outro bando de leões, e tem lá aquele leão com aquela... Parece que foi penteado, foi num salão de beleza. Todo elegante, caminhando, aquela mirada firme, confiante. Dono ali da sua família, prosperando. Está vivendo o lado luz do leão. Então, nem todo leonino é um verdadeiro leão. Nem todo pisciano é um verdadeiro peixe. Percebe? Tem que ativar essa força conscientemente. A vida impulsiona as pessoas para o crescimento. Sempre. Mas a pessoa tem que se abrir a consciência para o estudo. Muitas vezes as pessoas estudam muitas coisas fúteis e não estudam o autoconhecimento, que conhecer quem você é, porque não tem essa tecnologia. Bom, chegou a hora de você expandir essa consciência. Eu não sei qual é o seu signo, só sei que é muito importante que você ative esse signo. Porque você precisa ativar as 12 forças. Você precisa ativar os 12 números, porque todos são muito bons e importantes. A não ser que você queira deixar dinheiro na mesa. For energia desperdiçada, como se fala. Tá? E Leão, muito top. Para quem gosta um pouquinho dessa ideia mais astrológica e mística, nós temos forte influência dos felinos, leoninos de Sírios. São nossos mestres, nossos professores, são ancestrais. Tanto que eles plantaram aqui na Terra os felinos, os gatos, jaguar, leão, tigre, toda essa... que são os reinos os faraós, digamos assim, do reino do meio. Os faraós, assim como os faraós do céu são as águias, gavião. Os faraós da terra são as serpentes, as cobras. Então, sempre em cada reino tem o seu imperador. Os felinos são os imperadores. Então, é muito importante ativar isso. Não para você sair vencendo ninguém, para você se tornar mestre de si.
para você descobrir essa sua realeza. Então, tem que ativar este leão. Como que você sabe se você ativou de fato os arquétipos ou não? Você está fluindo na vida como um 8? Está fluindo os negócios, está fluindo os trabalhos, está fluindo o dinheiro, está entrando, saindo. Você compreendeu esta energia? Já está servindo com seu talento, com seu propósito de vida. Está servindo, está atuando, tá... Beleza. Aí significa que você ativou realmente o número 8. Mesmo que você não tenha nascido no dia 8, e às vezes você não tem 8 nem no seu nome de nascimento. No meu caso, não tenho 8 nenhum. Nem no nome e nem na data de nascimento. Podia tranquilamente ser um pobre miserável, ficar reclamando e vitimizando. Não. Ativei o leão. Então, para cima. Coragem, para cima, guerreiro, bora. E aí ativei o 8. Então, flui. Então, perceba como a gente quebra agora a desculpa das pessoas que, eu não nasci, eu sou assim mesmo. Não, você não é assim mesmo. Você escolheu continuar assim. Você pode mudar. Pode mudar quando você quiser. A consciência está disponível. Então, nesse momento, essa frequência que nós estamos vivendo nesse mês de agosto, esse portal que já está aberto no céu, já existe um alinhamento. E detalhe, alinhamento não significa que está um na linha reta do outro planeta. Sirius, o Sol, não. O alinhamento, a configuração que eles estão forma um vórtice de transmissão. É como se fosse assim, tem um modem ou um satélite e tem a rádio. Sabe quando você sintoniza aqui e faz a conexão que você consiga ouvir a rádio? É sobre isso. Sintonizou a rádio. Então, esse é o momento que está passando o programa cósmico dos leoninos de Sírios. Aula direta. Você deve estar sentindo sonhos, já percepções, coisas assim nessa energia. E tem até alguns sintomas para se tomar cuidado, inclusive. Tontura, cansaço no corpo, fadiga, sono demais, toda hora está cansado, com sono, dores de cabeça, meio perdido, meio avoado, às vezes. Você está recebendo uma energia, só que não está sabendo como canalizar e como redistribuir essa energia. Porque lembra do 8? Esse leonino aqui, esse portal de Sirius, também fala sobre o infinito, sobre o 8. Por isso que convido vocês a conhecerem também o arcano da força. O arcano número 8 do tarô. Vai lá e olha a figurinha. Isso nós vamos ativar também agora no dia 8. Esse arcano. A troca flui. Então você recebeu a energia do arquétipo e já tem que colocar ela à disposição. Entrega. Vai voltar retorno financeiro. Vai voltar mais pessoas. Então você se torna um fluxo da energia universal. Um fluxo da energia cósmica. Consciente. Porque tem muitas pessoas também que fazem de forma inconsciente. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Agora a ideia é que você se torne consciente. Mestre do seu pensamento, da sua consciência, que aconteça a unimetria, que é esse alinhamento dos seus 7 corpos, dos seus 7 chakras, que você desperte os chakras, desperte. Né? O que mais está acontecendo? Falamos então dos 2 arquétipos. Leão, número 8. Vamos falar agora do arcano. Já falamos do arcano número 8, que é a força. Não vou dar uma aula sobre esse arcano agora, porque senão vai muito longo esse vídeo. O arcano número 8, vê? 1, 2, 3, pumba, pumba. Mas fica aí a dica para você se conectar. O que é? Uma mulher, uma moça, com um vestido específico, com um símbolo do infinito na cabeça, igual ao do mago. Nada, nenhum símbolo é por acaso que está nas lâminas. E está não dominando um leão. Ela está interagindo harmonicamente com o leão, com esse selvagem, com essa fera. Então tem muitos aspectos para se estudar nesse arcano, nesse arquétipo, para ser incorporado. Você não precisa dominar o leão, você precisa integrar esse leão que nós temos dentro, todos nós. Lembrando que você tem todos os arcanos, todos os arquétipos dentro de si, fazem parte do inconsciente coletivo. Tem o seu que é o predominante. Esse aí você tem que dominar, já tem que estar dominado, inclusive. Então, veja ali, que signo que você é? Aquariano, pisciano, leonino, qual signo que você é? Se você não souber,
como ativá-lo, consulta. Consulta a nossa escola, consulta a nossos professores, que você vai ter uma aula de como ativar primeiro o seu arcano, o seu arquétipo. E depois, qual que é o arcano, o arquétipo que está vigente agora. Por quê? Porque está favorável à troca de energia. Sabe? Se nós estamos em agosto agora, no Portal de Leão, é mais fácil ativar o Portal de Leão do que você querer ir lá e ativar o Capricórnio. Vai ser mais difícil a transmissão, porque agora é essa aula. Nossa, David, então se abre portais todos os meses? Certamente, todos os meses tem portais. Só que como você ficou aqui? Não, tem Copa do Mundo, tem Olimpíadas, tem votação do presidente, tem final de ano, tem Dia da Mãe, Dia dos Pais. Tudo isso aqui é uma ilusão criada pelo sistema para distrair as pessoas do que realmente está acontecendo. Então, esse ocultismo que nós estudamos, vivemos, é o mundo real, enquanto o mundo que é mostrado para nós aqui fora é o não ocultismo, é a ilusão. Dá para pegar? Bom, temos mais arquétipos sempre ativando, nesta energia que está vigente agora. Esse aqui é um arcano maior, tá? A força, o arcano maior. Depois você procura lá. Nós temos um material, você pode solicitar esse material por um preço super acessível, você recebe o material e ativação. Tá? Segundo, o arcano número 8. O arcano número 8, só que é um arcano menor, 8 de pentáculos ou de ouros. Vou desenhar aqui um pentáculo. Ficou bem torto. Um pentáculo. Pronto. Assim, 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 assim. Enfim. 8 de pentáculos, 8 de ouros. O que significa esse arcano? Significa o aprimoramento da sua própria profissão. Mas não a profissão que você tem hoje. O seu talento. O seu ofício. Lembra que você nasceu para ser terapeuta? Ou você nasceu para ser médico? Você nasceu para ser mecânico, artesão, pintor, escultor, advogado? Não importa. Aquilo que você nasceu para ser, você tem que lapidar, se aperfeiçoar. Não pense que a faculdade e a pós-graduação, não. Você tem que estar sempre lapidando. Sair desse contexto universitário e começar a colocar a tua impressão digital. A tua marca. Mas como que você vai colocar a tua marca no 8 de ouros se você ainda não sabe qual que é o seu arquétipo? Ou ainda não ativou seu arquétipo? Porque uma vez que você ativa seu arquétipo, muda a sua vida. Muda seu corpo, a sua energia, a sua saúde, tudo muda para melhor porque você descobre quem você é. A doença e as dificuldades somente surgem porque você está desalinhado com a sua essência, com quem você realmente é. Ah, que verdade, que nossa! Às vezes é meio dura de aceitar, às vezes é um limão azedo, mas é. Então o que você está sentindo? Dor? Doença? Ansiedade? Coluna? Joelho? Fígado? Tireoide? Hormônios? Onde está o problema? O problema está no desalinhamento de quem você é. Você é energia pura em movimento. Só precisa calibrar. Por isso que o sistema de calibração e ativação arquetípica, você tem que calibrar a sua energia. E somente colocando luz na consciência dos arquétipos que você veio vivenciar. É como se você tivesse que atualizar ou abrir os aplicativos do seu celular. Ativa eles, renova, atualiza. O aparelho vai funcionar melhor. Você é o aparelho. E os aplicativos são os arquétipos que você tem que ativar para deixar esse modelo operacional funcionando às maravilhas. Bom, o que mais? Então você já entendeu que temos 12 signos, estamos passando pela constelação de Leão, tem que ativar. Estamos em agosto, mês 8, top, estamos no inverno. Qual semente você vai plantar? De fato, precisa um exercício. Nos dias de hoje precisa o exercício. O quê? Pega uma planta, uma muda, conversa com a vizinha, compra a terra, compra um vaso, ou se tiver terra, e planta. Faça o exercício de plantar uma planta. Somente com a sua consciência. Põe consciência ali. Só esse jeito já vai te ensinar muito. Agora,
Imagina você plantar uma semente num caderno. Eu tenho uma ideia. Nossa, vou plantar um bambu. E aí você vai lá e planta um bambu. Nossa, vou plantar agora uma ideia. Eu quero abrir um negócio de uma panificadora. Planta essa ideia. Eu vou plantar aqui a ideia. Vou abrir uma panificadora. Faz sentido para mim, porque eu gosto do trigo, do glúten, etc. E vender e ganhar dinheiro vendendo pãozinho e leitinho para as pessoas, porque é felicidade. Tem que ter um significado para você. Normalmente, isso que você vai plantar hoje, neste ritual, está 100% alinhado com o seu propósito de vida. Não é criar um projeto só para fazer dinheiro. Não, é porque você nasceu para implementar. Vai ganhar dinheiro? Sim, e muito. Mas você tem que reconhecer que aquilo é o seu projeto de vida. É o seu legado. Tudo isso aqui faz parte da ativação da sua memória, coisa que você já sabe. Você já sabe de tudo isso. Você já sabe qual que é o seu legal, o seu propósito. Apenas está com medo. Com muitos bloqueios. Todo esse sistema aqui colocou medos, inseguranças, podaram você, podaram as pernas, as asas, a mentalidade, foi cortando tudo. E você pode tudo. Você deve se tornar quem você nasceu para ser. O jogo não acabou. Não está terminando o jogo, dá para reativar. Não importa qual é a sua idade. Você pode passar essa mensagem para sua mãe, inclusive, que está infeliz porque não conseguiu realizar o seu propósito. Talvez você possa, a partir de agora, começar a alinhar ela ao seu propósito. Temos que ir despertando outras consciências também, sem julgamento. Não importa quem é a outra pessoa. Ontem encontrei uma pessoa que nunca conheci na minha vida, muito simples, humilde. Falei, vou plantar a semente da luz da consciência dele. E ativou a memória dele, ativou a consciência. Nossa, parece que se mudou lá de Minas Gerais para cá só para encontrar esse momento e ter alguém para falar uma palavra de expansão de consciência. Pronto, eu ganhei um dia e ele também. Vamos para o próximo nível. E é sobre isso. Tá? Porque lembra que eu falei o número 8? Você recebe uma energia, uma luz, você tem que colocar ela de volta. E aí você começa o processo de dar e receber o infinito para rodar na sua vida. É lindo demais viver nesse mundo. Então, essa força está disponível agora, é a aula da vez. Eu dou ênfase, porque é um dos mais importantes do ano. Não o mais importante, mas sim um dos mais importantes. A energia é muito forte. É inevitável, você está sentindo. As pessoas estão sentindo, só que não sabem interpretar o que estão sentindo. Às vezes pensam que é um encosto, uma magia negra, uma magia branca, algum problema de saúde. Não, não. Hey, tem diagnóstico e diagnóstico, consulta se consulta. Se você vai no hospital, você já sabe que está condenado àquele tipo de consulta e você vai ser enquadrado como um daqueles doentes lá. Mas se você vai lá aqui e faz uma consulta enérgico-espiritual, consciencial, você tem uma outra conotação. Espero que vocês tenham gostado desta aula de ativação de arquétipos. Aqui embaixo deixo então os materiais para você ter acesso, como que você tem acesso ao nosso canal, a nossos mentores, para começar logo já essa sua ativação. E é com urgência, é para ontem. Chegou para você agora, é para ontem. Beijo nos corações, tamo junto.